Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite, começamos mais um programa, o nosso diálogo semanal aqui no canal 20 da NET, o canal que é Paixão por Ribeirão. Hoje estou recebendo um convidado especialíssimo, professor doutor Turíbio Leite de Barros. Turíbio, muito obrigado por estar aqui atendendo o meu convite, a minha solicitação e passar um pouquinho dos seus conhecimentos, um pouquinho da sua história aqui para Ribeirão Preto. Obrigado, o prazer é meu, uma satisfação estar presente aqui no seu programa. Ô Turíbio, todo mundo te conhece como do longo tempo que você ficou no São Paulo, seleção brasileira. E eu acho importante, primeiro, destacar a sua formação, né? E a sua atividade junto à Unifesp. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando você começou lá na Unifesp, na Universidade Federal em São Paulo. Bom, na verdade, eu me formei lá na antiga Escola Paulista de Medicina. Eu fiz curso de Ciências Biológicas, modalidade médica lá. Me formei em 1972, lá na Unifesp, na Escola Paulista, na época. Depois fiz toda uma carreira acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado em Fisiologia do Exercício, né? Fui professor da Unifesp, os cursos de graduação e pós-graduação durante 35 anos e ainda mantenho um vínculo com a Unifesp na área de pós-graduação com orientação de alunos de mestrado e de doutorado. Esses 35 anos que lhe deram o direito da aposentadoria, né? Exatamente. Merecida, né? Exatamente. Pelo menos lá já está liquidado. É um ciclo aí que se fechou, mas que na verdade ainda continua mantendo aí um vínculo por toda a história pregressa. Legal. Eu queria te perguntar assim, nós estávamos batendo um papo antes da gente começar o programa, e o seu vínculo com o futebol, nós estávamos falando que começou mais ou menos em 1977, né? 1977 que o São Paulo se interessou, quer dizer, você não era contratado do São Paulo, você era da Unifesp. Exatamente. E o São Paulo se interessou nesse negócio chamado Fisiologia do Exercício, né, que devia ser um bicho de 7 cabeças, bicho papão naquela época, né, para tentar fazer um trabalho, um desenvolvimento em cima desse aspecto. Como é que foi isso? Então, na verdade, foi bem o início de relacionamento que eu tive com o São Paulo foi exatamente da data aí, datava de 1977, foi na época em que a comissão técnica do São Paulo tinha o Rubens Minelli como treinador, o João Paulo Medina como preparador físico, e o Medina particularmente era um entusiasta de tudo que fosse novidade, que fosse científico, e por intermédio na época do diretor de futebol, que era o Dr. José Douglas da Lora, né, que inclusive era professor universitário também, eu tinha encontros com ele no âmbito acadêmico, houve uma aproximação e ele colocou o professor Medina em contato conosco e começou a haver uma relação inicialmente informal do São Paulo com a Unifesp via o meu setor e sistematicamente os jogadores de São Paulo eram encaminhados para o nosso laboratório para fazer o que na época realmente era uma coisa absolutamente inédita, que era fazer os chamados testes de avaliação física, com o atleta correndo na esteira, medindo o consumo de oxigênio. Isso gerou um relacionamento que foi se estreitando e depois surgiu um outro elo de ligação, que foi exatamente o Dr. Marco Aurélio, que foi meu aluno, inclusive, na Faculdade de Medicina, e se tornou um parceiro, aí, um entusiasta
da implantação desse tipo de trabalho aí já depois, já dentro do clube mais para frente. É o Marco Aurélio Cunha, né? O Marco Aurélio Cunha. Vereador, né? Vereador. Vereador com 40 e tantos mil votos. Como é que o Minelli... Peraí, vamos lembrar o seguinte, quem era o médico de São Paulo na época, em 77? Em 77 era o Dr. José Carlos Ritt, o saudoso Dr. José Carlos Ritt, que foi na época também um entusiasta, digamos assim, desse tipo de trabalho, enxergando realmente nisso, talvez o futuro da ciência aplicada ao futebol. E o Minelli, como é que o Minelli via isso? Porque o Minelli era meio travadão, né? O Minelli era... O jogo de cintura dele era pequeno, né? Quer dizer, como é que o Minelli via isso? O Minelli tinha o seu homem de confiança, que era o João Paulo Medina, né? Então, ele sabiamente delegava ao professor Medina todo o direito de desenvolver o trabalho na direção que ele achasse interessante. E, evidentemente, o Minelli era uma pessoa extremamente inteligente e também vislumbrou ali uma coisa nova e percebeu que começou a ter algum resultado interessante do ponto de vista prático. Então isso abriu realmente um canal aí, abriu uma oportunidade e acho que foi boa para os dois lados. Quer dizer, o São Paulo, pode-se dizer que o São Paulo Futebol Clube foi pioneiro nesse tipo de trabalho de fisiologia do esforço. Sem dúvida nenhuma. E foi pioneiro com muita antecedência, eu posso te dizer assim com toda convicção. Porque se a gente imaginar que nós estamos falando em 1977, né, você naquela época falar de ciência no futebol era uma coisa absolutamente aí inimaginável. E quem eram os atletas do São Paulo naquela época? Quem eram as cobras? Quem eram os vilões, os bonzinhos? Quem que era? Foi aquele time que foi campeão brasileiro em 77, que a gente teve a satisfação de dar uma contribuição para poder fazer uma preparação individualizada. O time tinha o Valdir Pérez, tinha o Chicão, tinha o Serginho Chulapa, né? Então tinha... Só gente boa, né? Tinha um time realmente de cobra criada, né? Mas tinha, sem dúvida nenhuma, uma equipe muito forte, né? E tanto é que conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro 77 em cima do Atlético Mineiro, que na época era o grande time, com no Mineirão. Cerezo, no Mineirão lotado. Com 150 mil pessoas. Exatamente. Um time que tinha Toninho Cerezo, tinha Reinaldo, que tinha Luizinho, quer dizer, era um time realmente, tecnicamente até superior ao time do São Paulo, mas prevaleceu realmente experiência, garra, determinação e aquelas coisas que só o futebol proporciona. Agora eu quero saber como é que era chegar pro Serginho Chulapa e falar para ele, sobe aqui nessa esteira e bota uma máscara para dosar oxigênio, etc e tal. Eu queria saber como é que era colocar esse negão em cima da esteira, me conta. Realmente era um desafio, né? Ele e outros jogadores da época, lógico, de início já teria uma enorme resistência a fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas tudo depende muito de você também ir adquirindo experiência de relacionamento, entender quais são os medos que podem existir, tentar amenizar qualquer situação de maior estresse, né? Então, de início foi difícil, realmente você tinha aí dificuldades a serem enfrentadas, havia os mais diferentes apelos para não fazer o exame, né? Mas, na medida em que isso começou a fluir, virou realmente uma rotina, a gente acabou tendo até também uma relação de amizade com os jogadores, que ajudava muito, e todos entenderam que aquilo ali, de fato, em última análise, iria ajudar o próprio jogador, quer dizer, uma coisa em benefício dele próprio. E assim que essa conscientização passou a existir, a coisa começou a fluir com muito mais facilidade. E eu falo do Sérgio Bernardino, porque é meu amigo, eu tenho uma camisa 9 dele do Santos, quando ele foi para o Santos. Agora, aí é que está a diferença do futebol, né? Toribio, a camisa dele hoje não entra não passa da minha cabeça. A largura da camisa era desse tamanho. Na época, o atleta era muito magrinho, a cinturinha, o shortinho, era um negócio... Hoje, esse atleta não existe mais, né? Eu acho que isso até, você citou uma coisa que tem um aspecto até meio pragmático. No futebol, há algum tempo atrás, era praticamente inconcebível que o jogador de futebol fosse um atleta forte, porque havia aquela ideia
de que todo atleta que ganhasse mais massa muscular perdesse agilidade, flexibilidade e até prejudicasse o seu talento por se tornar mais forte. Isso prevaleceu durante muito tempo, né? E tiveram até alguns treinadores que foram meio execrados, aí foram estigmatizados por ter essa concepção. Agora, na medida em que a própria ciência foi mostrando que você pode e até deve ser forte e não vai perder agilidade, não vai virar um robô, como se costumava falar, né? E ao contrário disso, você vai até desenvolver, digamos assim, requisitos para prevenir lesões, né? Para se proteger, para prolongar a sua carreira esportiva, proteger seu joelho, que é uma das articulações mais vulneráveis, desde que esse fortalecimento seja bem feito, seja de acordo com os princípios que hoje a gente sabe muito bem como nortear. Então, hoje, de fato, o biotipo do jogador de futebol mudou. O jogador de hoje não caberia mais na camisa, nem no short daquela época, nem no short, nem na meia. Exatamente. A meia na panturrilha hoje deve aquela meia lá não toda passa. Certeza. Agora, você entrou definitivamente no São Paulo como contratado em 1980. 85, perdão, 85. Você ficou de 85 a 2010. Exatamente. No São Paulo. Exatamente. E aí você atravessou, desde o início da fisiologia do exercício, a fisiologia do esforço, você estava lá no começo e atravessou toda essa evolução para chegar até hoje. Como é que foi esse relacionamento com esses atletas? Quer dizer, em 1985 já era mais fácil você tratar isso com os atletas, com a comissão técnica, com todo mundo? O fato de você estar dentro do clube e passar a ser um membro da comissão técnica e o próprio clube já estabelecer que ali se trabalha assim, ou seja, o trabalho do São Paulo era formatado seguindo esses princípios. Então, começou já a ver, inclusive, a própria concepção. O atleta já sabia, quando eu for para o São Paulo, eu vou encontrar lá uma estrutura que trabalha de uma determinada forma, que tem um departamento de fisiologia do exercício, aonde o trabalho é individualizado, aonde eu vou ser avaliado periodicamente. Então, isso criou já uma cultura. E até a gente sabe disso, algum tempo depois, dado até o sucesso que o clube passou a ter aí com conquistas que deixaram, né, todo um lastro aí, que passou a ter um grande valor, os outros clubes começaram a formatar também suas estruturas de comissão técnica seguindo esse mesmo exemplo. Não é nenhuma pretensão dizer que o São Paulo realmente foi o modelo para isso. Criou-se um modelo que hoje está implantado praticamente em todos os grandes clubes. E veio até mais recentemente, né, na parte cardiológica, que a gente tendo atleta aí morrendo no mundo inteiro no meio de uma partida de futebol, né? Exatamente. Hoje, com os exames preventivos, isso diminuiu bastante, né? Com toda certeza. E quando acontece, a gente sabe que alguma coisa não foi seguida, né? Algum protocolo ali. Ou algum dado que era levantado não foi devidamente valorizado, como aconteceu lá com aquele episódio do Serginho. Aí você criou dois inimigos. Saiu do seu ventre dois inimigos, Renato Lotufo e Paulo Zogaib. Você criou dois inimigos. Quer dizer, inimigos, eu diria adversários. No bom sentido. Não era inimigo no bom sentido. Passaram a ser adversários, né? O Lotufo no Corinthians e o Zogaib no Palmeiras. Que foram dois ex-alunos meus, né? Dois grandes amigos, além de ex-alunos, que também tiveram aí a sua carreira dentro dos clubes que na época eram adversários. Era até uma coisa extremamente salutar, porque a gente tinha, digamos assim, a diversidade no campo do clube, mas tinha o vínculo e a amizade dentro da universidade. Trabalhavam juntos no laboratório da Univesp. Exatamente, trabalhávamos os três juntos, né? E dentro da universidade, e depois éramos adversários aí quando se tratava dos respectivos clubes. E é óbvio que esse início do Corinthians foi o Renato que começou isso no Corinthians e foi o Zogaib que começou isso no Palmeiras.
né, esse trabalho de avaliação nas equipes, né? Exatamente, foram os dois também precursores ali das estruturas que foram sendo desenvolvidas nos outros dois clubes. Eu falo isso porque o Zogaib, ele em 1992, 93, 94, ele começou o trabalho de fisiologia do exercício na equipe de vôlei feminina de Ribeirão Preto. A equipe saía daqui, ia para São Paulo, na Unifesp, fazer as avaliações. Exatamente. Nessa época, quer dizer que também era muito à frente, mas vocês já estavam fazendo isso no futebol. Que aí começou a ser aplicado. Exatamente, foi o que chamou interesse para outras modalidades, né? E eu até completaria um dado, já que a gente está falando de clubes adversários, hoje eu tenho um outro sucessor aí, que é o meu filho, que é o médico fisiologista do Santos, já há quase 3 anos, trabalhando lá. Então, e vai muito bem, graças a Deus, porque eu sou santista e nós temos atingido os resultados nesses últimos tempos aí. Exatamente. Graças a ele também. Exatamente. Mas eu vejo até o resultado da fisiologia do exercício muito mais necessário, não que não seja necessário, não estou dizendo isso, mas hoje você não faz numa equipe de explosão, um voleibol, um basquetebol, um trabalho de 100 metros, 200 metros no atletismo. Se você não tiver um trabalho perfeito com esses atletas, eles não vão para lugar nenhum. Exatamente, exatamente. E é a questão até de você individualizar. Eu acho que o termo sempre a gente faz questão de colocar isso. Quer dizer, qual era a diferença de antes e depois? Enquanto não existiam esses dados que você levantava individualmente, o trabalho de preparação física, de condicionamento físico, de aperfeiçoamento físico, ele era feito de maneira estereotipada, era o mesmo para todo mundo. A partir do momento... Polichinelo? Exatamente, era o balé da preparação física. Subir, né, de cabeça na forca com a bola para subir de cabeça na areia. Agora, à medida que a ciência proporciona a chance de você fazer o diagnóstico das necessidades individuais, você começa a trabalhar potencializando as qualidades e tentando corrigir as deficiências. Isso atleta por atleta. Acho que esse é o grande valor que a ciência agrega hoje a esse segmento de preparação física. É tão individualizado que hoje você pega um lateral direito que vai e vem o ioiô, lateral direito e ioiô, é diferente a preparação, o condicionamento dele do que um back central. Exatamente. Ou de um centroavante que faz peão. Completamente diferente. Né? E uma das áreas que a gente também teve a chance de atuar foi exatamente de fazer, isso é a área da própria fisiologia do exercício, fazer um mapeamento do que é a exigência física de cada posição no futebol. Isso nós fizemos no São Paulo durante muitos anos. Do tipo saber, por exemplo, quando você quantifica isso, você percebe que, por exemplo, um lateral, um ala, né, a natureza do pique do ala é em média de 20, 30 metros. Já o pique do centroavante antigo, do atacante atual, é entre 10 e 15 metros. Só que o atacante dá o dobro do número de piques de 10 a 15 metros que o ala dá de 20 a 30. Então a exigência física é muito diferente e não tem sentido você dar o mesmo modelo de preparação para atletas que, apesar de jogarem na mesma competição, na mesma partida, tem um tipo de exigência completamente diferente um do outro. Beleza. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Veja aí as importantes mensagens dos nossos anunciantes. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599.
você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminous, Luminous, Luminous. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo, hoje recebendo o professor Dr. Turíbio Leite de Barros, de tantas histórias aí no esporte, do São Paulo, na seleção brasileira, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, Turíbio, nós estávamos virando o bloco, você estava falando uma história que você queria contar da Libertadores, qual que foi? Pois é uma história bem aonde essa questão da ciência, que a gente sempre tentou implantar lá, encontra o folclore do futebol, né? Nós preparamos na época uma situação que o São Paulo ia enfrentar na Libertadores de 1992, né? Onde iriam ter 2 jogos em altitude extremamente elevada, um em La Paz, outro em Oruro. La Paz tem 3.600 metros, Oruro tem 3.850. Meu Deus do céu, não dá nem para respirar. Pois é, e era um modelo na época da Libertadores que você pegava 2 clubes do mesmo país. E o São Paulo caiu numa chave que pegou o Bolívar de La Paz e pegou o São José de Oruro. Então nós íamos jogar na terça num lugar, na sexta no outro. Então havia toda uma preocupação, porque se você não se desse bem ali, seria ser eliminado na primeira fase. Então foi feito todo um trabalho que a gente simulou a altitude no laboratório dentro do CT do São Paulo. E submetemos todos os atletas a um teste onde a gente já tinha a ideia de quem ia se dar melhor, quem teria mais dificuldade. Que ano foi isso? Em 1992. Quem que era o time do São Paulo na época? Cafu estava lá? Cafu era o grande jogador, Palhinha, Raí, né? E o personagem da história que era o Macedo. Né? Que é ponta direita mesmo. Exatamente. E aconteceu de a gente ter feito todos esses testes e depois fazer uma palestra explicando para eles o que era altitude, mostrando que podia haver algum problema de um pequeno mal-estar, mas que ninguém também ia ter nada mais sério, que era para enfrentar a situação e tal. Chegamos em Santa Cruz de La Serra, que era a base do São Paulo para aqueles 2 jogos, se ia para o local do jogo no mesmo dia, voltava para Santa Cruz. Só que Santa Cruz tem 400 metros acima do nível do mar, é mais baixo que São Paulo. Ribeirão tem 500 metros. Pois é. Quando o avião desceu em Santa Cruz e o pessoal pegando mala no aeroporto, de repente tinha lá um burburinho lá que eu corri para ver o que era, estava o Macedo sentado no chão passando mal. Nossa! Aí todo mundo, o que aconteceu? Ele vira para mim e falou, é aquilo que o senhor me falou, já estou sentindo. Dor de cabeça, enjoo, mal-estar. Mas aí, 400 Macedo, mas nós estamos na Bolívia, mas aqui tem 400 metros acima do nível do mar, é mais baixo que São Paulo, nós não estamos na altitude ainda. Aí virou aquela brincadeira toda, todo mundo chamando aí o Macedo de mico da história e tal, e ele ficou marcado ali até o dia do jogo. Só que no dia do jogo, ele estava no banco, né, no início do jogo, e o Tele, que era o treinador, chamou o Macedo para entrar já mais ou menos com uns 15 minutos do segundo tempo. O jogo difícil e tal. Aí entra o Macedo e ele esqueceu de uma recomendação que a gente deu. Falou, olha, quando você entrar para jogar, principalmente você vai entrar com o jogo em andamento, no começo dá uma administrada aí, porque falta um pouquinho de oxigênio ali, tem que esperar adaptar um pouco. Como ele estava marcado pelo episódio lá de Santa Cruz, ele quis mostrar que ele era macho. Então, ele recebeu uma bola, ele deu um pique de uns 30 metros, mais ou menos, assim, pela ala direita do campo, centrou a bola e o Palhinha fez o gol. Só que ele deu aquele pique com tamanha exagero de vigor físico, que ele cambalhou e caiu, já desmaiado praticamente, né, pela falta de ar, assim que passou a linha de fundo. E o médico do São Paulo na época, né, que eu vou até me permitir não citar o nome, estava com um balãozinho de oxigênio no banco. Quando viu que o Macedo tinha caído, avisaram, Macedo. Saiu ele com o cilindro de oxigênio na mão,
começou a correr pela lateral, que ele tinha que dar a volta inteirinha por trás do gol para chegar lá na outra ponta onde o Macedo estava caído, só que ele se esqueceu que ele também sofreria o problema da altitude. E começou correndo, foi diminuindo, foi andando, foi cambaleando, de repente ele sentou no chão, ligou o oxigênio nele mesmo, e o Macedo ficou caído do lado de lá. Essa é boa, essa é ótima. Então são histórias aí que você vê que realmente no mundo do futebol acontecem muitos episódios aí que servem até para você aprender muito aquilo que os bancos da universidade não ensinam. E o Tele não deve ter gostado absolutamente nada disso. O Tele queria que o Macedo voltasse logo, era sempre isso, ficar cobrando para voltar logo. E tá com aquela cobrança enérgica que ele sempre tinha. Paga de frescura, pelo amor de Deus. Pois é, mas felizmente o resultado foi tão bom que o São Paulo ganhou o jogo de 3-0, numa situação que naquele local, historicamente, esse São José nunca tinha perdido dentro do seu estádio em nenhum jogo internacional. Uma situação completamente adversa, né? Com 3.850 metros de altitude. Em 1992 também, o tratamento com a altitude não era ainda tão conhecido, tão desenvolvido. Tinha-se noções, algumas aplicações, etc. Mas ainda não tinha como se tem pleno conhecimento disso hoje, né? Exatamente, Agora, em 1970... a seleção brasileira foi para Guadalajara, no México, que tem altitude, e aí já começa aquela identificação com a altitude. Eu me lembro que a seleção foi com mais de um mês de antecedência para Guadalajara. Aonde está essa adaptação com o tempo que você faz com a altitude? A altitude, ou você vai com um tempo bastante importante antes, para o organismo poder de fato se adaptar e desenvolver alterações fisiológicas para atenuar o efeito da altitude, ou você vai em cima da hora. São as duas situações. Você ir uma semana antes, você ir 5 dias antes, é até pior. Então, nessa experiência que você citou da Copa de 70, o tempo que a seleção foi suficiente para você ter uma adaptação. Academicamente se considera que você precisa de em torno de 3 semanas para ter um mecanismo de adaptação que consiga, de fato, te dar uma situação de atenuar os efeitos da altitude. Então, com um mês de antecedência, é tempo bastante suficiente para você conseguir uma boa adaptação e realmente aí diminuir muito os efeitos aí da diminuição do oxigênio do ar. Agora, fala da Copa, já que nós estamos falando de seleção, vamos falar da Copa de 94. Aquela seleção, ela ficou marcada como retranqueira. Todo mundo tem a visão que nós não tínhamos adversário em 94. Nós não tínhamos adversário. A seleção jogava e ganhava, jogava e ganhava, jogava e ganhava. E o Parreira era o teimoso, talvez o discípulo do Cláudio Coutinho, que é da sua época, né? Coutinho, se não me engano, ele morreu em 78. Eu acho que foi por aí, Ou 79, 78, 79, sei lá. E ficou marcada como retranqueira com um timão que tinha Romário e Bebeto e Raí, Izinho, Companhia Limitada. Como é que você via aquela seleção? Eu acho que ela tinha um perfil na época da convicção do treinador, né? Talvez faltassem jogadores com um pouco mais de talento, que eu não sei se a gente fizer um retrospecto das grandes seleções brasileiras, principalmente dos times que foram campeões do mundo, talvez fosse a seleção que tivesse menor peso em termos de talento de jogador. Com certeza. Né? Então, talvez ele tenha armado realmente o time de acordo com o material humano que ele tinha, né? Porque ele tinha um jogador fora de série que era o Romário, né? Então, você percebia que o time jogava para o Romário. O time jogava para o Romário fazer gol. Como o Santos joga para o Neymar. Exatamente. Hoje. Só que, evidentemente, ali, naquela Copa, inclusive, houve uma situação que até hoje a gente resgata muitas vezes a mesma discussão. A Copa do Mundo 94 foi jogada numa época de um calor absurdo. Eu ia entrar nesse assunto. Então, eu acho que isso prejudicou demais o nível técnico de toda a Copa do Mundo. Quer dizer, a gente viu jogos ali e num horário que, em função de fuso horário por causa da Europa, né,
era no pior horário possível, dentro de uma época do ano de um calor absurdo. Porque o hemisfério norte, no meio do ano, está em pleno verão. Exatamente. Então isso prejudicou demais. E eu acho que para o nosso time, na época, até favoreceu um pouco, porque o jogador brasileiro não era, como hoje, a grande maioria não jogava na Europa, estava adaptada ao calor melhor que os europeus. Eu acho que isso foi um fator positivo aí, inclusive, para a gente ter tido mais vantagem. E isso ficava nítido no segundo tempo. Exatamente. Ficava nítido. Se você pegar os jogos da Copa de 94, o primeiro tempo e o segundo tempo, o Brasil no segundo tempo atropelava todo mundo no segundo tempo. Exatamente. E tinha o mérito do nosso preparador físico daquele grupo, que era o professor Moraci Santana, que era, como é, um grande profissional e conseguiu fazer jogadores, até se a gente for lembrar, o Branco, né, que era um jogador já de uma... Mais idade, que tinha inclusive uma lombalgia crônica. O Moraci conseguiu, fazendo trabalho dentro da água, com muito cuidado, fazer o Branco ser inclusive um jogador decisivo naquele grupo. E foi, né, contra a Holanda, né? Numa situação extremamente adversa para um jogador da idade dele, como era essa questão do calor. E o Leonardo perder aquela cabeça com aquela cotovelada, Turibio, o que você me fala? Aquilo, para quem conhece o Leonardo foi meu jogador, meu amigo, a gente sabe que ele nunca faria aquilo de maneira intencional, né? Então foi, para quem não lembra, né, foi uma cotovelada que ele deu para tentar se livrar de um jogador dos Estados Unidos que estava segurando a camisa dele, impedindo que ele saísse. Ele tentou se livrar praticamente do agarrão, só que ele teve uma infelicidade enorme de acertar realmente essa cotovelada no osso frontal do atleta, que chegou até a ter uma convulsão dentro do campo. Foi um episódio assim dramático e que obviamente praticamente o excluiu daquela Copa, né? Um jogador extremamente correto, disciplinado, que talvez tenha sido a única expulsão do Leonardo, se eu não me engano. E se eu não me engano foi exatamente na quarta de final, que aí o Branco jogou semifinal e final. Exatamente. Salvo engano da minha parte. Exatamente. Agora o Romário dava trabalho, o Turibio? O Romário nunca foi meu jogador, assim, de convivência na diária, seleção, né? Mas era um jogador que tinha já um status de ser o grande jogador do clube. Marrento. Né? Com hábitos já, digamos, antigos de certas permissividades, né, do ponto de vista da sua vida pessoal, nada que não seja, digamos assim, extremamente reprovável, mas com grande dificuldade de ter disciplina, né, e principalmente era um jogador que nunca gostou de treinar. Isso ele mesmo reconhecia. Treinar para quê, né? Era ele põe bola era a colocação dentro. do Romário. Ele põe bola para dentro. Pois é. Mas ele fazia gol, ele decidia. Então, sem dúvida nenhuma, você tinha que lidar com essa dificuldade aí, mas ali houve realmente uma dedicação muito grande, como seria de se esperar para um grupo que queria ganhar uma Copa do Mundo. E quem se lembra das eliminatórias, porque tinha uma restrição em se chamar o Romário pelo comportamento dele, né? Exatamente. Mas foi uma eliminatória que nós estávamos numa posição muito difícil. E nos dois últimos jogos foi buscar o Romário. E decidiu. E decidiu exatamente contra o Uruguai, né? Você lembra desse jogo? Foi no Maracanã, inclusive. Foi. Exatamente. Que ele fez 2 gols, né? E acabou sendo o jogador decisivo numa situação que a classificação do Brasil estava até ameaçada. Você trabalhou com o Raí no São Paulo e trabalhou com o Raí na seleção brasileira. O que aconteceu com o Raí naquela Copa de 94, que entrou como capitão e terminou como reserva? Eu acho que são essas coisas que só no futebol você encontra, né? Quer dizer, talvez é difícil até você ver no íntimo do jogador o que aconteceu, não sei exatamente por que ele não teve a possibilidade de mostrar todo o futebol que ele tinha, né? Talvez não tenha se encaixado no esquema tático. Acho que essa talvez tenha sido a dificuldade maior, né? Ele sempre foi um jogador que a bola passava por ele, quer dizer, em todas as situações onde o Raí prevaleceu como grande jogador que foi, ele fazia o jogo fluir em função dele, quer dizer, a bola passava por ele em todas as armações de jogada. Eu acho que naquele esquema tático ele foi um pouco prejudicado. Ele foi sacrificado. Então isso eu acho que não deixou ele jogar da maneira que ele gosta e que ele precisa jogar. Então ele ficou meio, digamos assim, meio modificado aí no seu perfil e não tenha podido jogar o que ele sabia, o que ele podia. Talvez depois da Copa de 82 e 86, com o Tele, com 2 seleções, além de craques, que jogava, seleção que jogava,
em 90, aquele problema com o Lazzaroni, tudo que aconteceu, talvez isso tenha influenciado no Parreira em fazer todo mundo voltar para marcar. Exatamente. Tinha um histórico ali, eu não sei, não conheço o Parreira, nunca conversei com ele. Mas olhando pela história, você não acha que pode ter tido um fracasso anterior, ou fracassos anteriores, né, que o fez puxar o time para trás? E aí não é o jogo do Raí, não adiantava nunca isso pro Raí. Exatamente, era exatamente isso. Quer dizer, acho que o esquema tático era extremamente desfavorável para o Raí. Ele não tinha a possibilidade realmente de jogar com o tipo de jogo que o favorecia. Eu acho que esse tipo de marcação forte, com um jogo muito mais articulado em função de uma preocupação defensiva, né, prejudicou. E se a gente for ver, todas as jogadas saíam às vezes em bola de contra-ataques, onde o Romário, com velocidade, com esperteza, junto com o Bebeto, que era um jogador muito rápido, e enfiava a bola pro Romário no lugar, né? Era realmente onde a jogada saía. Me fala uma coisa, a sua seleção é a de 82 ou é a de 94? De 82. 82, acho que para todo mundo que teve a chance de ver aquela seleção jogar, talvez tenha sido a seleção mais romântica, mais talentosa, com um jogo mais sedutor que o Brasil já teve. Apesar da seleção de 70 ser inesquecível, do Pelé, logicamente, não ter comparação, mas acho que aquelas partidas da Copa do Mundo de 82 marcaram história, e aquele era o modelo do futebol brasileiro da era moderna. Eu tive uma conversa com o Sócrates à época, depois, na volta, né? E com o Juninho, que era do Corinthians. Que era reserva daquele grupo. O Luizinho era o quarto zagueiro? Era o Oscar. Oscar central. E o Luizinho era o quarto zagueiro. O Juninho era reserva ou do Oscar ou do Luizinho, não me lembro. E o Sócrates falou o seguinte: nós tínhamos certeza que nós íamos ganhar. Exatamente. Nós tínhamos certeza que nós íamos ganhar. Não passava pela cabeça de ninguém que nós íamos empatar um jogo, quanto mais ganhar. E perder o jogo que podia empatar. Exatamente. Contra a Itália. É uma fatalidade ali, né? Aquelas coisas que realmente, se a gente jogasse 10 vezes com aquele time da Itália, nós íamos ganhar 9. Eu acho que foi uma fatalidade. O problema é que o 1 estava na frente dos outros 9, né? Se o 1 fosse o 10º... Foi esse o drama do negócio. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Bom, eu vou chamar o nosso último intervalo, essas mensagens importantes aí dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o último bloco do nosso programa Diálogo aqui no canal 20 da NET. Na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café. Um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café. Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café.
Estamos de volta com o nosso diálogo toda semana aqui no canal 20 da NET Ribeirão, hoje recebendo o professor Dr. Turíbio Leite de Barros. Olha, Turíbio, agora que você está frequentando mais Ribeirão Preto, pelos seus afazeres, pelas suas atividades aí, quem vem aqui leva uns presentes e aí na sua próxima vinda, talvez hoje, você vai embora... Eu vou hoje à noite. Tá. Então não vai dar tempo ainda de você curtir, mas você vai... você conhece o Shopping Santa Úrsula aqui em Ribeirão? Conheço. Conhece o shopping. Então você vai no Shopping Santa Úrsula, no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O Pinguim eu acho que você conhece, né? Como não? Não tem problema, né? Nenhum. Muito pelo contrário. Lá no Pinguim Grill tem os cortes de carnes do Barbacoa. No Pinguim Grill, só nesse Pinguim Grill do Santa Úrsula. Os outros pinguins não tem. E você vai jantar lá com um acompanhante. Moço, muito obrigado. Um corte de carne do Barbacoa. Do Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Puxa, muito aí obrigado. aqui tem o estacionamento com manobrista, tem um ticket, o estacionamento com manobrista, para você ter seu conforto chegando lá no Shopping Santa Úrsula. Tem um par de ingressos do Cinépolis, que é a principal sala de cinema de Ribeirão Preto, salas Stadium, para você assistir um filme. Ótimo. Com tranquilidade. Depois tem um ticket para você tomar um café no Doc Café, lá no Shopping Santa Úrsula. Tem outro ticket para você comer um petit gâteau, esse, lamentavelmente, é fora das normas e padrões, mas um petit gâteau não pode ser... Por que não? Não pode ser rejeitado. Por que não? Tá certo? E você também vai ter o Dia de Rei no Luminous, cabeleireiro masculino lá, em que você pode ou cortar o cabelo, ou fazer a barba, e também engraxar sapato. Que aqui em Ribeirão, não sei como é que é em São Paulo, mas aqui em Ribeirão, para você engraxar um sapato é uma mão de obra danada. E lá no Luminous você pode fazer... Muito bom, muito obrigado. Os presentes para você aproveitar lá no... Vou usufruir de todos esses presentes aí com muito prazer, com muita satisfação. Muito obrigado. Que legal. Você queria falar do seu blog? É um canal de comunicação que eu criei bem recentemente, não tem nenhum objetivo comercial, é só realmente uma postagem a cada 2 dias que eu faço de um artigo que eu escrevo com o intuito realmente aí de estar divulgando conceitos e informações na área de atividade física, saúde, qualidade de vida. Então eu convidaria aí a todos os telespectadores aí do seu programa a fazerem um acesso no blog e até deixar uma opinião lá, até você gostaria de sua opinião depois. Vamos pôr o endereço aqui no vídeo do blog. Tá, é Dr. Turíbio drturibio.com. Então tá aqui no vídeo para vocês acompanharem, dá uma entradinha no blog dele, comentem, com certeza artigos de ponta, nunca entrei, mas vou entrar, mas eu sei que eu vou encontrar artigos de ponta, eu sei o que eu vou encontrar lá dentro, com certeza. Vamos ver isso aí, gente. Olha, Turíbio, eu trouxe aqui o Jornal A Cidade, e tem uma matéria aqui que eu gostaria um pouco de falar com você sobre os jogadores de futebol. Aqui, Nath, é uma matéria pequenininha aqui, que está falando que Neymar é liberado pelo STJD para enfrentar a Ponte Preta. Esse foi um julgamento calçado naquele jogo do Santos com o Grêmio. Eu não sei se você acompanhou esse jogo. Eu me lembro. No enrosco dele com o Pará. Teria pisado no jogador. Teria pisado, e você sabe que não é o feitio dele, do jeito que você falou do Leonardo. E eu me lembro que naquele jogo, o que ele apanhou, o Neymar apanhou naquele jogo, inclusive do Elano, numa jogada anterior, o Elano deu uma porrada por trás nele, e ele caiu e levantou, e seguiu a jogada, o juiz não deu cartão amarelo, não deu nada pro Elano, não aconteceu nada, e veio essa situação aí para ele. Eu quero perguntar para você o seguinte, um menino com 17 anos, que 16 anos foi fazer a partida profissional, passou pelas orientações que teve que passar de pai, aquilo que o presidente do Santos preparou para ir lá, seu filho está lá, né? E a gente vê um moleque hoje com 18, 19 anos de idade, maduro. A gente vê um moleque maduro hoje. Mas o que acontece com a arbitragem no futebol brasileiro, Turíbio? Que cada dia que passa parece que está piorando. Pois é uma coisa que a gente fica até tentando entender. Por que
até recursos que já poderiam ser mobilizados aí, até para decisão de lances importantes, com uma interação aí em tempo real, para ajudar o árbitro, às vezes, em certas dúvidas, né? Que hoje a tecnologia permitiria. Por que o futebol ainda não assimila isso? Isso é uma das coisas. Acho que você teria que revestir o futebol hoje dos recursos mais sofisticados que pudessem melhorar realmente a precisão dessas decisões. Eu não concordo com aquilo que muita gente defende, de achar, não, isso faz parte do folclore do futebol, o juiz dá uma bola que não entrou e teria que ter sido marcado o gol, não foi, um impedimento claríssimo que teria que ser marcado. Eu acho que isso não é o que a gente gostaria de que fizesse parte daquele espetáculo que a gente assiste, onde talvez a precisão das decisões fosse muito mais, até mais favorável do que esse eventual folclore da decisão errada fazer parte do futebol. E claramente também decisões, às vezes, até, por que não dizer, de cunho meio político, né? Prejudicando, às vezes, um jogador, talvez para chamar a atenção da mídia. Eu acho que tem muita coisa aí que poderia ser melhor administrada e acho que já está na hora, realmente, de alguma coisa mais séria ser feita a respeito de arbitragem no futebol. Mas a imprensa não influencia, Toribio? O cara chega lá, fala, olha, todo mundo fala que o Neymar é cai-cai. Aí o árbitro pega, vê o moleque cair, você tá vendo que foi falta, todo mundo viu que foi falta, o mundo viu que foi falta, o juiz não, ele é cai-cai. Não tem também uma influência disso, o árbitro não entra influenciado, não é eu acho isso uma encheção de saco, com um talento desse, que pro próprio Muricy chegar e falar assim, vai embora do Brasil, vai embora, vai pra Europa, não adianta você ficar aqui. Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que da onde vem essa influência, às vezes, para a decisão do árbitro, é uma coisa que tem inúmeros fatores. Desde a influência prévia, às vezes, de uma colocação que é feita de maneira sistemática, às vezes até com digamos assim, com opiniões não tão isentas, né? Mas que acaba influenciando a cabeça dos árbitros, isso com certeza acontece. E também aquela ideia, o Brasil, a gente vive muito disso, quer dizer, a ideia de que polêmica dá audiência, né? Quanto mais polêmica existir, mais audiência você tem. Infelizmente, isso é uma coisa que também prevalece. É a nossa cultura. Você trabalhou com o Kaká no São Paulo. O Kaká foi embora, Milan, sei lá onde e tal, tá lá no Real Madrid. Teve um problema, uma série de contusões, porque as pessoas se esquecem que é um talento. O cara é um talento, né? Quer dizer, não adianta falar não estou falando do comportamento dele, de correção, família, não é nada disso não. Eu estou falando do atleta. E todo mundo sabe que esse moleque em 2002, eu não sei qual era a idade dele em 2002, quer dizer, há 10 anos atrás, esse moleque foi um talento campeão do mundo com o Filipão, né? Exatamente. Lá na Copa. E ele teve uma série de lesões agora e parece que ele voltou a ter contato com você de tratamento. Como é que está essa situação dele? Como é que foi? O que aconteceu? Olha, é uma história comprida. Vamos resumir, vamos resumir. De fato, o Kaká atravessou um momento crítico na carreira, que foi o ano de 2010. Foi exatamente o ano da Copa do Mundo. Ele tinha um problema, que na verdade tinha origem num problema no joelho esquerdo, né? E que, inclusive, ele teve que passar por cima para jogar a Copa do Mundo ainda com um problema naquele joelho. E todo mundo sabia disso e foi informado. Mas ele jogou aquela Copa do Mundo literalmente no sacrifício. E antes de acabar a Copa do Mundo, ele pediu que o pai, que é até meu amigo pessoal, me procurasse aqui, pedindo que, acabada a Copa do Mundo, ele pudesse aproveitar o espaço de férias para fazer uma avaliação o mais detalhada possível, porque ele tinha até dúvida se ele ia conseguir continuar a carreira dele como jogador. Tamanho era o drama pessoal que ele estava vivendo. Porque aquele problema no joelho acarretou, isso a gente diagnosticou logo depois, toda a série de problemas que ele passou a ter, inclusive aquele problema de pubeite, que deve lembrar que ele tinha uma pubalgia aí que incomodava, queriam operar para tentar diminuir esse problema e tal. E
a gente ficou com o Kaká aqui uma semana depois da Copa do Mundo 2010, fizemos uma série de exames, eu reuni uma equipe multiprofissional, com vários profissionais de ponta em todas as áreas, fizemos um relatório detalhado, aí ele me pediu que fosse levar isso para o Real Madrid. Eu tive uma reunião com o José Mourinho, com o médico do Real Madrid, com os diretores do Real Madrid, em Los Angeles, naquela época o Real Madrid estava fazendo pré-temporada lá, apresentamos todo o diagnóstico que a equipe brasileira fez aqui, e em função desse diagnóstico foi feita uma conduta que iniciou com uma cirurgia que ele fez e todo um processo de recuperação. Que cirurgia foi essa? Foi uma cirurgia que ele fez lá na Bélgica, que até gerou depois uma polêmica, porque o médico belga chegou a falar que ele ameaçou a carreira dele por ter jogado a Copa do Mundo naquela situação que estava, né? Então ele operou o joelho, ele tinha um problema de menisco e tinha ainda uma lesão de cartilagem, que é um problema complicado de se resolver. E a partir daí eu passei a ter, por solicitação dele, um contato com o Real Madrid. Eu fui, durante esse período todo de recuperação, eu fui 4, 5 vezes para a Espanha, tive reuniões junto com a equipe médica e de preparação física do Real Madrid, e foi elaborado um programa realmente de recuperação do Kaká, que foi um programa realmente extenso, levou mais de 6 meses, mas felizmente com resultados excepcionais. Só que aí ficou o estigma de um jogador que seria, entre aspas, um jogador bichado. E ele precisou passar por cima disso aí, que foi a etapa final da recuperação dele. Mas foi feita lá. Foi feita lá. Mas ele veio aqui ao Brasil 2, 3 vezes nesse período de tempo para fazer controles conosco, né? E hoje a gente pode dizer aí com toda satisfação que o Kaká virou a página desse problema físico dele. Ele hoje é um jogador íntegro clinicamente, fisicamente numa fase de evolução excepcional, e eu tenho certeza que pode ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo que nós vamos ter aqui. Temos convicção de que ele está preparado para isso. Tem alguma restrição do Mourinho em relação a ele? Teve, de fato teve, porque talvez o Mourinho não acreditasse que ele pudesse se recuperar como se recuperou. E passou até a investir em substitutos para a posição dele, a ponto do Real Madrid, como a gente sabe hoje, ter 2, 3 jogadores para a mesma posição. Ózil, jogadores, Ózil, Di Maria, Modric, né, Callejon, são jogadores de altíssimo nível e claramente jogadores capazes de ocupar aquela posição aí com extrema eficiência dentro da exigência de um time como o Real. Mas ele está conseguindo realmente, e esses jogos da seleção brasileira ajudaram muito, a ponto de hoje, anteontem, saiu uma matéria no jornal Marca da Espanha, onde está simplesmente dito assim, Kaká e mais 10. Quer dizer, tamanho hoje o respeito que ele tem em relação ao futebol que ele resgatou dentro do próprio Real Madrid. Quer dizer, hoje, nitidamente, nesses 2 últimos jogos da seleção brasileira, apesar de terem sido jogos com equipes não tão competitivas. Mas a equipe mudou. Exatamente. Isso eu pergunto para você, não em detrimento a ninguém, nem desfazendo de ninguém, mas a experiência dele, com o caráter que tem, com a personalidade que tem, junto com o Lucas, junto com o Neymar, junto com essa moçada mais ou menos experiente, com o talento que essa moçada tem, eu sinto que mudou alguma coisa na seleção brasileira. Não tenha dúvida. Você acompanhou esses jogos? Acompanhei. Eu acho que mudou dentro e fora de campo. Mudou dentro porque realmente o time fluiu, deu para ver que o estilo dele de jogar com esses jogadores novos, rápidos, talentosos, que dessa nova geração, tem grande possibilidade realmente de ter um entrosamento para você ter realmente um padrão de jogo completamente diferente, mas muito mais identificado com o futebol brasileiro realmente, né? Um time mais técnico, mais rápido, mais criativo, mais talentoso, com o Oscar realmente aí que acho que pode realmente fazer um equilíbrio perfeito aí com talento também, com o talento dos dois, exatamente. E sem dúvida nenhuma a presença dele como homem, como pessoa, como um atleta de respeito, que todo mundo sempre só tem elogios para fazer, eu acho que isso vai modificar
o próprio ambiente da seleção ganhou muito com a presença do Kaká. Eu posso dizer que o Oscar, me parece, também não conheço, nunca vi, mas novinho, com um caráter espetacular também, né? Me parece que é um sujeito equilibrado. O Oscar foi meu jogador, eu ainda ajudei essa fase de preparação do Oscar, desde que ele era garoto lá, que eu tive trabalho com ele no São Paulo, e todo mundo até dizia, havia uma inevitável comparação dele com o Kaká, quer dizer, até por uma certa semelhança de biotipo, né, de estilo de jogo, sempre foi dito, quando ele ainda era garoto, que ele tinha toda a possibilidade de ser um jogador com o mesmo sucesso do Kaká. E se tudo der certo, 2014 os dois vão ser campeões do mundo aqui no Brasil. Acho juntos. Que seria espetacular a gente poder vivenciar isso. Só para encerrar, próximo presidente do São Paulo. Da minha ideia e da minha torcida, Dr. Marco Aurélio Cunha. Tá bom, Turíbio. Nós chegamos ao final do mais um diálogo, eu estou com o aberto a balanço na cabeça. Mais um diálogo aqui semanal no canal 20 da NET. Hoje a gente recebeu o professor Dr. Turíbio Leite Basso, que, nossa, desfilou aqui para a gente bastante coisas interessantes. Turíbio, muito obrigado por ter estado aqui, ter dispensado o seu tempo. Boa estada aí e vamos nos falando aí para frente. Estamos aqui com espaço para o que você precisar. Muito obrigado, Edson. Foi um grande prazer, foi muito agradável e estou à sua disposição. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela participação e audiência. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui, na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354.